Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, onde Davi, após a morte de Saul, volta para o território de Israel, sem ter perseguições, é proclamado rei na tribo de Judá, mas já começa a olhar para as outras tribos. Mas Abner, que era chefe da guarda de Saul, escolhe um filho distante de Saul, Isbosete, para assumir o trono em Israel, deixando Davi na tribo de Judá. Hoje, nos capítulos 3 e 4, nós vamos ver uma reviravolta nas atitudes de Abner, que percebe que a casa de Saul está ruindo. Mas peçamos que a Trindade Santa nos ilumine nesse estudo. Ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Se você que sempre nos assiste pelo YouTube ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você já está inscrito, dê o seu positivinho, faça um comentário. Isso nos ajuda bastante. Se você pegar a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 3, no primeiro versículo tem que a guerra entre a casa de Saul e Davi continuou, mas Davi se fortalecia ao passo que a casa de Saul se enfraquecia. Isso é uma conclusão para a guerra que nós tivemos entre as tropas de Abner e Joabe, e já é uma dica para o que vai acontecer. O texto daí muda. Nos versículos 2 até o versículo 5 vai falar dos 6 filhos de Davi, com 6 esposas diferentes. E havia uma advertência de que os reis de Israel não deveriam ter muitas esposas. Então vai falar de Aminon, de Queleade, de Abisalão, de Adonias, de Safatias, de Jetraã. 6 filhos, 6 esposas diferentes. E aí, Davi ainda tenta rever Micol. A partir do versículo 6 até o versículo 11, nós temos um rompimento entre a relação de Abner e Isbaal, ou Isbosete. O que acontece? Abner, quando Davi é proclamado rei e começa a olhar para o território de Israel, Abner coloca Isbosete como rei. Mas quem manda é ele. E aqui a intriga se dá por causa de uma concubina de Saul. E Abner fica de olho nela. E você, vai querer olhar para a mulher do meu pai? E aí eles rompem. A justificativa no texto é essa. Porém, Abner é um militar experiente. E ele sabe de que Davi está ganhando muitas forças. O seu exército de Abner está em decadência. E aí eles rompem. E o texto apresenta que Abner procura Davi como forma de vingança contra Isbosete. Já dos versículos 12 até o versículo 21 do capítulo 3, nós temos que Abner, por vontade própria, procura Davi para falar assim: olha, eu vou te ajudar a ser rei de todo Israel. E aí ele fala assim no versículo 12. Abner enviou mensageiros para dizerem a Davi: a quem pertence o país? E ainda, faze aliança comigo, eu te ajudarei a reunir todo Israel em torno de ti. E aí Davi pede Micol, e ela era filha de Saul. Quando Davi tem um entrevero com Saul, Saul a dá para um cara em casamento. Tira ela de Davi. E Davi fala assim: beleza, a única coisa que eu quero é Micol. E Abner, depois desse encontro, acaba vindo até Davi. Davi o recebe muito bem e o despede. Aí nós temos no versículo 22. Aconteceu que os servos de Davi acabavam de chegar da incursão, transportando enorme despojo. Opa! Qual incursão? Incursão nas terras estrangeiras ou incursão nas terras de Israel, já que os reinos estavam divididos. Judá tinha um rei e Israel tinha outro rei. Então Davi estava fazendo incursões para conseguir verbas, dinheiro para sustentar seu exército, nas terras de Israel. E eles estão voltando com enormes despojos.
Isso é, Davi já tinha despedido Abner e ele tinha partido em paz. Logo que chegaram Joabe e toda a tropa que o seguia, foram dizer a Joabe que Abner, filho de Ner, tinha vindo e estivera com o rei. E aí Joabe chega e fala assim, Joabe é o chefe da guarda de Davi. Fala assim, mas você deixou o cara aí tranquilo, você não sabe que ele já quis te matar e etc, etc. E o texto apresenta como que Joabe, indo atrás de Abner, escondido de Davi. Depois nós vamos ver que Davi estava sabendo disso. Então ele, liquidando Abner, enfraqueceria muito Isbosete, já que ele por si próprio não tinha liderança. E o texto vai falar sempre disso. Joabe acaba matando Abner. E Davi tem uma atitude muito forte. No versículo 26, temos: logo que Davi soube do acontecido, disse: eu e meu reino somos para sempre diante de Yahvé inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que o sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. E aí aparece Davi se lamentando enormemente no enterro de Abner. No versículo 32, o rei soluçou alto junto à sepultura e todo o povo chorou também. E ele faz até uma canção de lamentação. Precisava Abner morrer como morre um insensato? Não estava amarrada as tuas mãos? Os teus pés não estavam presos em grilhões? Mas caíste como caem os malfeitores. E todo o povo chorou ainda mais. No versículo 37, naquele dia todo o povo e todo Israel viram claramente que o rei nada tem a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Ou seja, Davi, como um político muito hábil, ele conseguiu, de uma vez só, enfraquecer o rei Isbosete, matar o chefe da guarda do rei do norte de Israel e ainda ganhar a simpatia do povo, numa tacada só. E disse o rei a seu servo: não sabeis se hoje caiu em Israel um chefe, um grande homem? Eu sou ainda fraco, apesar de ungir o rei. E esses homens, os filhos de Saulo, são mais violentos do que eu. Que Yahvé castiga o malfeitor com sua maldade. E aí nós entramos no capítulo 4. O assassinato de Isbosete. Assim que o filho de Saul teve notícia de que Abner morrera em Hebrom, as suas mãos fraquejaram e todo Israel se consternou. Ou seja, sem alguém que comandasse as tropas, as incursões de Davi ficariam cada vez mais frequentes e mais fortes e colocariam as propriedades, as posses em perigo. Ora, o filho de Saul tinha 2 chefes de bando. Um se chamava Baana e o outro Recabe. Ou seja, o que é um chefe de bando? Vocês lembram que Davi também montou um bando com 400 homens que depois passou para 600? Era o chefe de um pequeno exército. E esse exército fazia, às vezes, incursões ou guerras como mercenários, recebendo. E acontece que, depois de tudo isso daí, um deles, aí vai aparecer até um filho que tem problema nas pernas de Jonatas, e esses grupos acabam matando tanto o filho de Jonatas quanto Isbosete. E apresentam para o rei Davi a cabeça de Isbosete. E aí Davi tem a mesma atitude que teve com aquele amalecita que por acaso estava andando por lá e o rei caiu sob sua lança, Saul, e não morreu. E ele terminou de matar Saul e trouxe o bracelete e a tiara do rei. Agora trouxeram a cabeça do rei Isbosete. E Davi manda matar eles também. E aí Davi faz o quê? Pega a cabeça de Isbosete e a enterra. Como que falando assim, não é desta forma que eu vou ganhar o trono. A gente sabe, ele está armando, mas ele tem que passar uma imagem bem diferente. Mas a vantagem que ele tirou de tudo isso é muito grande. O reino de Israel agora não tem mais um rei, não tem mais um sucessor, que era o filho de Jonathan, e não tem mais um chefe de guarda poderoso, o que abriu o caminho para que os anciãos viessem até Davi e falassem assim: olha, seja nosso rei, antes que acabe com tudo.
Já no capítulo 5, a gente vai ter que Davi é rei de Judá e de Israel. Mas isso é uma história para o nosso próximo vídeo. Paz e bem!